Shalom, meus irmãos, uma ótima tarde a todos, na presença do Todo-Poderoso Iau e na benevolência do seu filho Yahushua Mashiach. Yud Rei Vav Shinai, que quer dizer Yahushua. Yahushua salva, Yahushua salvação, Yahushua, meus irmãos, é o nosso Salvador. Meus irmãos, estamos aqui para falarmos da questão de invocar o nome do Todo-Poderoso, invocar o nome do seu filho. No livro de Números, capítulo 6, versículo 27, Yahweh está falando sobre o seu nome. Coloca o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Por que nós temos que Yahweh estava falando dessa forma? Dizendo para colocar o nome dele sobre os filhos de Israel. Porque primeiramente, meus irmãos, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, nunca quis que o nome dele fosse oculto. O nome do Altíssimo foi oculto pelos fariseus, os escribas, os copistas, e o tradutor da Bíblia, João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia. Aqui eu estou com uma Bíblia chamada Bíblia do Pescador. Aqui, como vocês podem ver, prefácio à tradução, Almeida, revista corrigida, 4ª edição. Quem traduziu a Bíblia do latim para o português foi um padre chamado João Ferreira de Almeida. E aí ele colocou Senhor. Senhor quer dizer Baal. Então o Altíssimo nunca quis que o nome dele fosse ocultado ou trocado, por Quírios, que quer dizer Senhor. Senhor é Baal. Se você abrir qualquer dicionário bíblico, você vai ver lá na tradução, Senhor quer dizer Baal, o Deus dos cananeus, adorado pelos cananeus, que faziam oferenda a esses balaíns. Esses balaíns, muitos das pessoas lá naquela época do povo de Israel, eles sacrificaram suas crianças ao Deus Moloque. Então, o Altíssimo nunca quis isso, meus irmãos. Ele quer que você invoque esse nome. Ele quer que você ore para esse nome, bendiga a esse nome, proclame esse nome, ore para esse nome e faça salmos e louvores para esse nome. A Escritura o tempo todo fala sobre isso, para que a gente tenha bênção. O nome de Yahweh traz bênção para nós, meus irmãos. Inclusive, quando você for orar em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, o que é que está dizendo lá? Diz assim: eu quero, pois, que os homens orem o tempo todo, em qualquer lugar, com as suas mãos purificadas para cima. É assim que nós temos que orar, meus irmãos, quando nós vamos buscar os céus. Primeiro você invoca o nome do Todo-Poderoso, Yahweh. Depois você conversa com ele, explana os seus pensamentos, os seus problemas, os problemas das pessoas, ora para as pessoas que estão doentes, ora para as pessoas que estão lhe perseguindo. É assim que nós temos que fazer. E no livro de Gênesis capítulo 4, versículo 7, diz lá que o primeiro a invocar o nome do Todo-Poderoso foi Enos. Enos era filho de Sete. Daí em diante começou a prática do invocar o nome do Todo-Poderoso. E no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 24, ali há uma disputa de nomes. O profeta Elias desafiou os 450 profetas de Baal. E aí eles aceitaram a proposta que o profeta Elias fez, em que eles invocassem a Baal. Baal quer dizer Senhor. E Elias invocaria o Altíssimo, Yahweh. Eles aceitaram essa proposta. Eles começaram, esquartejaram o novilho, fizeram o seu altar, colocaram as partes do novilho em cima do altar e começaram a orar, clamando Baal. Baal quer dizer Senhor. É a mesma coisa que está acontecendo dentro desses templos babilônicos, quando as pessoas estão invocando o Senhor. Aí o que aconteceu, meus irmãos? Eles foram até de tarde e o fogo não caiu, o fogo não desceu. E Elias, o profeta Alial, ele começou a caçoar com aqueles 450 profetas de Baal. Começou a caçoar dizendo: clame mais alto. Porque sabe, se ele não saiu para algum canto, então ele deve estar dormindo.
E eles começaram a clamar mais alto, começaram a se mutilar, né, a se cortar com lâminas, e o sangue começou a descer, né, e o fogo não caiu. Então o profeta Elias foi lá, matou o seu novilho, né, esquartejou, colocou no altar e estendeu suas mãos Kadosh para cima e disse: eu sou filho de Al, manda fogo. E o fogo desceu, meus irmãos. Quando o fogo desceu, o que foi que aconteceu com aqueles 450 profetas de Baal? Foram mortos. Eles desceram a ribanceira, e depois foram mortos, né, porque eles estavam invocando um falso nome. É isso que vai acontecer, meu irmão. Se você não se posicionar na frente de Yud Rei Vav Rei, né, que quer dizer Yal, né, você vai acabar tendo morte espiritual, porque você está invocando outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Então, é isso que nós temos que fazer. O nome do Todo-Poderoso é bênção para todos nós. E nós temos que invocar o seu nome. A Escritura fala sobre isso. No livro de Jeremias, o profeta Irmial, capítulo 29, versículo 12, diz assim: então me invocareis, e ereis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Então primeiro nós temos que invocar, como eu falei para você. Depois que nós invocamos o Todo-Poderoso Yal, né, o que acontece? Aí nós oramos para Ele, e Ele vai nos ouvir as nossas lástimas, ouvir as nossas dores, porque os filhos de Yal são perseguidos na face da terra, porque eles trazem os nomes Kadosh, os nomes purificados. Yahshua é o nome que está acima de todo nome. Yahshua é o Mashiach, anunciado pelos profetas. Os profetas antigos, todos eles anunciaram a vinda do Cordeiro, até o Cordeiro ser posto no madeiro. Quando o Cordeiro foi posto no madeiro, foi o que aconteceu, ele bradou: está feito, está consumado. Então os profetas invocaram Yahshua, eles não invocaram nomes de outros deuses. Nós não estamos aqui para invocar e ensinar as pessoas a buscarem outros deuses. Nós estamos aqui para falar que o nome do Todo-Poderoso é Yahweh, e nós devemos invocar o seu nome. Isso está escrito, meu irmão, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 32, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, livro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, Gênesis, capítulo 13, versículo 4, Gênesis, capítulo 26, versículo 25, 1 Timóteo 2, 8, Deuteronômio 4, 7, Gênesis, capítulo 4, versículo 26, e Jeremias, capítulo 29, versículo 2, e Números, capítulo 6, versículo 27. Isso aqui é alguma referência para você, meu irmão, com a questão do invocar, para você ter certeza que a Escritura nos orienta, que nós devemos fazer isso. E aqui essa passagem no livro de Joel, capítulo 2, versículo 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome de Yahweh, né? Aqui está Senhor é Baal, né? Mas o certo é Yahweh, será salvo. Todo aquele que invocar o nome de Yahweh, ele será salvo. Aqui é quando o Ruach Kadosh de Yahweh, é a infusão do Ruach Kadosh de Yahweh, será salvo, porque no Monte Sião, em Yal-Shalom, haverá livramento, assim como o Yahweh tem dito, e nos restantes que o Yahweh chamar. Então, no fim dos tempos, meus irmãos, é agora, os nomes Kadosh vieram, né, estão aí nos 4 cantos da terra. Muitos irmãos estão invocando o nome Kadosh. Nós temos que invocar o nome, dobrar o nosso joelho. Quando é que nós temos que invocar o nome de Yahweh? Quando nós entramos no nosso quarto, trancar a porta do teu quarto e orar em oculto, né? E orar em secreto. E o Pai que te ouve em secreto te abençoará publicamente, né? Então, nós temos que cumprir com aquilo que está escrito. A Escritura diz que nós temos que trancar a porta do nosso quarto e orar para o Altíssimo. É assim que nós temos que fazer, né? Invocando o seu nome. Depois que a gente invoca o nome de Yahweh, aí nós conversamos, né? E criamos intimidade. Você também, meu irmão, tem que ter intimidade com o Altíssimo. Quando você, todo dia você dobra seu joelho naquele local, naquele horário que você passa a ser uma pessoa fiel em oração, o Altíssimo vai estar lá. Ele é onisciente, ele vai estar te ouvindo, que sabe que tu é fiel
E tu sendo fiel, o que é que vai acontecer? Ele vai te responder. Então, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 32, diz que nós temos que invocar. Todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Então, vamos invocar o nome do Todo-Poderoso, o nome que veio trazendo a salvação, né? O nome de Yahweh está no nome do seu filho Yahushua. Yahushua é o Mashiach. A mesma coisa também diz o livro de Romanos. O livro de Romanos fala sobre isso. Atos dos Apóstolos fala sobre isso. E o que é que diz aqui o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21? Acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Então, Atos dos Apóstolos é o novo pacto. E se confirma aqui, como o antigo pacto também se confirma, que nós temos que invocar o seu nome. Foi quando o Ruach Kadosh desceu. É a descida do Ruach Kadosh purificado, né? No dia de Pentecoste. Então Pedro falou à multidão, né, sobre isso que estava acontecendo. Então, temos que invocar o nome do Todo-Poderoso para que a gente tenha bênção, né? Abraão invocou o nome do Todo-Poderoso, né? Altizac também. Enos foi o primeiro a invocar. E Alsaf também. Os discípulos também invocavam o nome do Todo-Poderoso Yahweh, né? Aqui no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 3 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. E esclarece para nós. Por isso nós estamos aqui anunciando o evangelho da salvação, anunciando que nós temos que invocar, anunciando que nós temos que orar, anunciando que nós temos que bendizer esse nome, exaltar esse nome, né? Yud Rei Vav Rei, né? YHWH, o tetagrama sagrado. O tetagrama sagrado protegia o nome do Todo-Poderoso. Muitas pessoas, eles chegaram à plenitude do conhecimento do nome Yahushua quando eles olharam e viram o tetagrama sagrado. Quando eles viram o tetagrama sagrado, eles viram o nome de Yahushua, né? Algumas pessoas tiveram chamado assim, outras tiveram chamado através de anunciação, outros tiveram chamado através do próprio Ruach Kadosh chamando. E quando o Ruach Kadosh chama, nós temos que obedecer, porque Yahushua disse que ele chamaria suas ovelhas para fora. Igreja quer dizer sair para fora. A etimologia da palavra igreja quer dizer sair para fora. Então nós saímos desses tempos, né? Hoje nós estamos invocando os nomes purificados, os nomes Kadosh, Yahweh e Yahushua. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, né? A fé da pessoa, a crença da pessoa vem pelo ouvir, vem pelo falar, vem pelo anunciar, que é o que nós estamos fazendo. E como crerão naquele de quem não ouviram, né? Então muitas pessoas estão ouvindo, né? Muitas pessoas estão tendo sonho, muitas pessoas estão tendo revelação dos nomes sagrados. E como ouvirão, se não há quem pregue, né? Não há quem anuncie? Nós estamos anunciando. E como anunciarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a harmonia, dos que anunciam as coisas boas. Nós estamos anunciando as coisas boas, que é o nome Kadosh, ensinando as pessoas a invocar os nomes purificados. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois em Shaial diz, mestre, quem creu na nossa anunciação, né, naquilo que nós estamos falando, né? A palavra nos diz, né, Yahushua nos diz que o rebanho dele é pequeno, né? Vinde a mim, ó pequeno rebanho. Então serão poucas pessoas, né, que vão fazer parte do reino, né, do Mashiach, né, que vão compor o reino do Mashiach. É pequeno o seu rebanho, né? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Yahweh, né? Aquele que crê na nossa anunciação, aquele que crê naquilo que nós estamos falando, né, que deixar que as nossas palavras adentro no seu coração, eles serão purificados, serão remidos, né, porque creram. Eles vão mergulhar nas águas e vão ser selados pelo Ruach Kadosh de Yahweh, né, meus irmãos? É assim que nós temos que nos compor diante do poder do Altíssimo, né, diante da salvação. Portanto, meus irmãos, aqui está a anunciação que nós devemos invocar o nome do Todo-Poderoso. Quando nós vamos nas ruas, né, nós estamos conversando com o Todo-Poderoso, invoque o nome do Todo-Poderoso, invoque o nome do seu Filho, né? Dê bênção
as pessoas, né? Quando uma pessoa pedir bênção, quando uma pessoa pedir oração, né? Fale os nomes Kadosh para que traga bênção. O nome do Todo-Poderoso e o nome do seu Filho traz bênção para nossos lares, para nossas casas, meus irmãos. Portanto, meus irmãos, eu espero mais uma vez ter contribuído, né, para o crescimento do corpo do Mashiach, anunciando a vocês que nós devemos invocar o nome do Todo-Poderoso para que a gente alcance a salvação. Shalom, meus irmãos.